Olá, galera boa concurseira, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aulinha aqui do professor Medeiros com dicas, bizus, mapas mentais e principalmente questões comentadas de concursos anteriores, tá bom? Vamos aqui dar uma revisada boa aqui para preparar vocês para as provas de concurso. Então vamos lá, a primeira questãozinha aqui, uma questão da Fundatec do município de Ibem, Rio Grande do Sul, já do ano passado, 2020. O que é que diz essa questão? Alguns testes são imprescindíveis no auxílio ao diagnóstico clínico das lesões que comprometem a mão. Devemos realizar testes de investigação dos sistemas vascular, nervoso e osteomuscular. Associe a coluna 1 à coluna 2, relacionando os testes e suas indicações. O que é que diz a coluna 1? A coluna 1, vamos aqui colocar uma canetinha vermelha. A coluna 1 tem o teste, a primeira é o teste de Allen. Para que serve esse teste de Allen? Então, o famoso teste de Allen, que a gente vê muito na graduação. Ele avalia a oclusão das artérias radial e ulnar, tá certo, pessoal? Teste de Allen. Mais na frente eu vou comentar e vou mostrar imagens para vocês. Então, essa segunda é a 1 aqui, galera. 1. E aí nós temos aqui o 2, teste de Fielkenstein. Também é outro teste famosíssimo. E ele serve, pessoal, para diferenciar tenossinovite Kervai de osteoartrite. Ele, na realidade, ele avalia tenossinovite Kervai, tá bom? Então, vamos lá, o número 2. Teste de Fallen. Também aqui só tem testes famosos, muito cobrados em concurso. O teste de Fallen, ele investiga a neuropatia do nervo mediano. Terceiro. Teste de Fallen investiga a neuropatia do nervo mediano. E o que é a neuropatia do nervo mediano? É a famosa síndrome do túnel do carpo, tá bom? Que ela comprime o nervo mediano e tem sintomas neurológicos na mão do paciente, como fraqueza, parestesia, formigamento, dormência. E o sinal de Tinel. O sinal de Tinel é uma percussão que você faz com o dedo indicador em algum nervo periférico lesionado. E à medida que você faz a percussão, na região inervada pelo nervo, vai gerar sintomas como parestesia, formigamento, dormência. E aí nós temos aqui investigar compressões em nervos periféricos, é o sinal de Tinel. Sinal de Forment. Na realidade, pessoal, o que eu achei, o que eu encontrei na literatura é que o nome correto seria sinal de Froment, mas aqui pede sinal de Forment, mas dá no mesmo, tá bom? Para que serve? Ele investiga a paralisia do nervo ulnar. Vamos aqui, sinal de Forment, 5. E no nervo ulnar, vou já mostrar para vocês bem mais didaticamente para a gente ver. E qual é o gabarito dessa questão? 3, 1, 4, 5 e 2. Nós temos a alternativa A como gabarito da questão número 1, tá bom? Vamos aqui na frente para vocês entenderem bem direitinho esses testes que são solicitados em concurso. Aqui nós temos o teste de Allen, pessoal. Teste de Allen, que é o terapeuta, ele oclui as duas artérias, a artéria ulnar e a artéria radial. E aí pede para o paciente abrir e fechar a mão umas 10 vezes. Depois ele tira a pressão sobre a artéria ulnar e vê a irrigação da mão. Depois tira a pressão sobre a artéria radial para ver se há algum problema de obstrução dessas artérias. Esse teste é utilizado em pronto-socorros, em hospitais, para fazer, para em seguida fazer a punção da artéria radial para ver a oximetria de pulso, tá? Para ver a oximetria, tá bom? Um exame para ver a oximetria não, para ver a gasometria arterial, tá bom, galera? É o sangue coletado na artéria radial, nada de oximetria. É para ver a gasometria arterial, um exame de gasometria, tá
tá bom? Então, esse teste ele é utilizado para verificar a oclusão da artéria ulnar radial, tá bom? E aí nós temos o teste Finkelstein. É um teste que é difícil esquecer, tá bom? Porque ele é muito cobrado, muito pedido, muito visto na faculdade. E ele avalia a síndrome de Kervay. Ele avalia os tendões do abdutor longo e extensor curto. Não esqueça esses dois músculozinhos, que é da síndrome de Kervay. Do polegar, no processo do estiloide radial, que passa por uma bainha apertada e que pode provocar um processo inflamatório. Então se você está com um processo inflamatório nessa região, que é a síndrome de Kervay, no abdutor longo e extensor curto do polegar, o teste Finkelstein ele vai estressar essa região e, como está inflamada, vai gerar dor, tá bom? Então seria positivo. E aí nós temos outro também, um teste muito conhecido, que é o teste de Fallen. O teste Fallen consiste no seguinte: na flexão completa, não forçada do punho por 60 segundos, por 1 minuto. A posição fletida do punho comprime ainda mais o nervo mediano, tá bom? Não esqueça. Já comprimido na posição neutra, no caso de síndrome do túnel do carpo, e transmite sensação parestésica também na região do nervo mediano. Esse teste é utilizado para avaliar síndrome do túnel do carpo. Fala em síndrome do túnel do carpo. E qual é o nervo que está lesionado na síndrome do túnel do carpo? Nervo mediano, pessoal, viu? Não esqueça. Nervo mediano. Síndrome do túnel do carpo tem como nervo lesionado, nervo comprimido, o nervo mediano. É avaliado através do teste de Fallen, pessoal. Fallen. Através do teste de Fallen, tá bom? Não esqueçam. E aí nós temos o sinal de Tinel, tá bom? É uma maneira de se detectar nervos irritados. Ele é realizado ao se realizar uma percussão sobre um nervo para desencadear uma sensação de formigamento na distribuição dos nervos. Por exemplo, na síndrome do túnel do carpo, em que o nervo mediano está irritado ou comprimido, o sinal de Tinel é frequentemente positivo, causando formigamento na face palmar do polegar, indicando o dedo indicador e dedo médio. Eu vou comprimir nessa posição, eu vou fazer uma percussão nessa posição, e aí o paciente vai sentir formigamento, dormência, parestesia, mas também o sinal de Tinel ele pode ser usado para avaliar a integridade de outros nervos periféricos, tá bom? Ele não é específico para a síndrome do túnel do carpo. Ele é específico para avaliar a integridade de nervos periféricos através de uma percussão naquela região afetada. E aí nós temos o sinal de Frommit. Como eu disse, a literatura considera que é Frommit, tá bom? Mas a questão pediu Formit. A gente tem que meio que se acostumar um pouco com as bancas de concurso, porque elas fazem algumas coisas que a gente não compreende, tá bom? É um teste especial de punho para paralisia do nervo ulnar, especificamente a ação do adutor do polegar. Ele avalia o adutor do polegar, pessoal. O nervo ulnar que é responsável pelo adutor do polegar. E como é realizado esse teste de Frommit, professor, que eu nunca vi falar? Teste de Frommit, você põe uma folha aqui nessa região, e aí você pede para o paciente segurar aquela folha. Se ele fizer essa flexão do dedo, ó, se ele fizer a flexão da articulação interfalangeana do polegar comprometido, é sinal que está lesionado, é sinal que ele não tem a adução do polegar. E ele está usando a flexão dessa região, dessa articulação. Então, aqui está normal, aqui está alterado, tá bom? O que é o sinal de Frommit? Na mão comprometida, lado A. O adutor do polegar está enfraquecido, ele não consegue aduzir o polegar, ele está fletindo para manter a folha, manter a folha no lugar. Então, de forma alternativa, a articulação interfalangeana do polegar comprometido se flete pelo flexor longo do polegar, inervado pelo mediano, para segurar o papel.
A figura B mostra o paciente sem lesão no nervo, sem alteração no nervo ulnar. Ou seja, mão alterada, o paciente tenta fletir para manter o papel. E aqui o paciente aduz normalmente, sem alteração do nervo ulnar, tá bom? Sinal de Fromet avalia nervo ulnar. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui. Fromet avalia nervo, pessoal, ulnar. Avalia nervo ulnar, que avalia integridade do músculo adutor do polegar, tá bom? Não esqueça. Apesar de ser um teste que não é muito cobrado e não é muito solicitado, especialmente a gente não estuda muito na faculdade, mas ele cai em concursos, viu? Sinal de Fromet avalia a integridade do nervo ulnar, que avalia inervação do adutor do polegar, tá bom? Não esqueçam. E aí nós vamos à segunda questãozinha comentada. É de IBEM no Rio Grande do Sul também, da Fundatec. E diz o seguinte: a progressão do repouso para o exercício de alta intensidade requer uma transformação do corpo inteiro, incluindo músculos, tendões e vasos sanguíneos. Um aquecimento adequado garante que esse processo ocorra de forma mais gradual e pode atuar como fator adicional na prevenção de lesão. Em relação aos prováveis benefícios proporcionados pelo aquecimento, assinala a alternativa V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Intensificação do fluxo sanguíneo para os músculos? Verdadeiro. Redução da condução nervosa? Não, né, pessoal? Falso. Ele aumenta a condução nervosa, melhora. Aumenta a rigidez do tecido conectivo com consequente diminuição do risco de rupturas? Falso, pessoal. Falso por quê? Porque ele diminui a rigidez do tecido conectivo. E aí, com consequente diminuição do risco de rupturas musculares, por exemplo. Intensificação do metabolismo celular? Verdadeiro. Então, qual é a alternativa correta? VFFV. VFFV. A alternativa B é o gabarito da segunda questão. Quais são os benefícios do aquecimento muscular? Do aquecimento. Ele aumenta a temperatura muscular e do metabolismo energético. Ele aumenta a elasticidade do tecido, os músculos, tendões, ligamentos tornam-se mais elásticos, que proporcionam diminuição do risco de lesão. Por isso que é importante para prevenir lesões, né? Nós, como fisioterapeutas, trabalhamos muito com exercício e devemos atentar para isso. Aumenta a produção de líquido sinovial, aumentando a lubrificação das articulações, por isso que é importante. Aumenta o débito cardíaco e do fluxo sanguíneo periférico. Melhora a função do sistema nervoso central e do recrutamento das unidades motoras neuromusculares. Estas modificações provocam melhoria da fluidez e na eficácia do gesto esportivo, prevenindo problemas articulares e, consequentemente, problemas musculares especialmente, tá bom? Vamos à questão número 3 da Fundatec, dessa vez de Estância Velha, Rio Grande do Sul também, 2020. Em relação ao teste de caminhada de 6 minutos, tá bom? Esse teste é bastante cobrado em provas de concurso. Qual a alternativa abaixo? Não é contraindicação absoluta para a sua realização. Edema de pulmão. Edema de pulmão é uma contraindicação absoluta para a realização do teste de caminhada de 6 minutos. Cardiomiopatia hipertrófica. Se tiver controlada, não é, pessoal. Angina instável é uma contraindicação absoluta para o teste de caminhada de 6 minutos. E o tromboembolismo pulmonar também é. Então, a gente tem a alternativa B, que não é uma contraindicação absoluta. Ela pode ser uma contraindicação relativa. Dependendo da avaliação, o paciente pode fazer o teste de caminhada de 6 minutos. Gabarito B da questão 3. O que é esse teste de caminhada de 6 minutos? Para quem não viu ainda, mas já se deparou alguma vez com esse termo, ele é um teste em que o fisioterapeuta, o médico ou o profissional de saúde pede ao paciente para caminhar em um corredor, caminhar durante 6 minutos consecutivos, sem parar. E ele avalia pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria, antes e depois do teste, tá bom? Seguindo todas as recomendações e mantendo todas as precauções. E a instrução desse teste é caminhar o mais rápido possível durante 6 minutos e o avaliado é quem determina a velocidade da caminhada.
e o paciente é quem vai determinar a velocidade da sua caminhada. Quanto mais rápido ele terminar e menos alterações metabólicas ele tiver, melhor condições o paciente vai estar, viu? E quais são as contraindicações ao TC6? Né? Absolutas, o paciente não pode fazer, porque ele pode qualquer hora ter algum problema. Angina instável, hipertensão arterial sem controle, embolia pulmonar recente, ataque cardíaco ocorrido no mês prévio à realização do exame e edema pulmonar. São contraindicações absolutas. O paciente não pode realizar o teste, tá bom? Por risco de haver alguma complicação. E quais são as contraindicações relativas? Hipoxemia ou repouso em ar ambiente, pressão diastólica em repouso maior do que 120 mg de mercúrio e pressão sistólica em repouso maior do que 200 mg de mercúrio, milímetros de mercúrio. Anemia severa, oximetria medida instável, taquicardia ao repouso maior do que 120 batimentos por minuto e cardiomiopatia hipertrófica. O que são essas contraindicações relativas? O paciente pode fazer, contanto que tenha as devidas precauções e que seja avaliado adequadamente pelo profissional de saúde. E que o paciente esteja próximo a um pronto-socorro, a um local em que pode haver um socorro de alguma complicação que possa haver durante o teste, tá bom? Então não esqueça, teste de caminhada de 6 minutos é importantíssimo e é muito cobrado em concurso, tá bom, pessoal? Então é isso, muito obrigado. Aqui são os 2 livros do qual sou autor, o livro 1000 Questões Comentadas, da editora Ateneu, e o Manual de Eletrotermofototerapia, da editora Sanar. Se inscrevam, curtam, comentem o vídeo, compartilhem nos grupos de WhatsApp, que isso é importante para o crescimento do canal. Muito obrigado. Um abraço a todos.